Olá pessoal, aqui é o professor Geselberg e quem estava com saudade de mim, estou de volta e muita coisa mudou na minha vida de lá pra cá. Entre os meses de agosto e setembro, fortes emoções, coronavírus no meio, quase que meu casamento foi cancelado, teve que ser adiado por causa do isolamento e depois correr contra o tempo, para ir no cartório, tanta coisa para resolver e eu fiquei um pouco ausente, tá? Então peço desculpas aí aqueles que sentiram saudades, né? Tem gente que nem saudade teve, que tá... Mas estou aí de volta para falar mais um pouquinho do mundo da geografia e hoje eu vou falar especificamente sobre amplitude térmica. Você sabe o que é uma amplitude térmica? O que ela se refere? Qual a importância dela? Bom, como a própria, enrolando a língua para falar própria, a própria palavra diz, amplitude, algo amplo, que tem que ser considerado o mínimo e o máximo. Então, na amplitude térmica, nós consideramos o registro mínimo e o registro máximo de temperatura que ocorre em determinado lugar ou região. Bom, nós temos um exemplo de uma grande amplitude térmica, que é a cidade de Moscou, capital da Rússia, que fica bem ao interior de um continente. Lembrando que Ásia e Europa praticamente estão ligadas juntas, e a Rússia está ali no centro, né? Capital da Rússia, Moscou, capital da Rússia, beleza? No verão de Moscou, a temperatura chega a 30 graus Celsius positivos. Isso mesmo, 30 graus Celsius positivos para um país que se diz temperado, né? Que também tem partes do país que tem clima frio, frio de montanha, clima polar, né? A Rússia tem áreas e regiões de clima polar. Aí você tem a sua capital, no verão, uma cidade que chega a 30 graus Celsius positivos. Não é, parece que muito comum quando nós falamos de Moscou, quando nós lembramos da Rússia, nós lembramos de muito frio. Aí você vê que vai passando o verão, entramos no outono e quando se chega no inverno, a temperatura cai vertiginosamente para 30 graus negativos, 30 graus Celsius negativos. Quer dizer, há uma grande amplitude térmica. Pelo fato do que ocorre essa grande amplitude térmica? Por estar no interior do continente. E estando no interior do continente, está longe das grandes massas de águas oceânicas, como o Oceano Atlântico, Oceano Glacial Ártico, Oceano Pacífico, né? Ali Moscou está no interior, então não tem essa grande influência das massas de água. E o que isso tem a ver, professor? Porque quanto maior a quantidade, a quantidade de umidade na massa de ar, isso favorece que ocorre uma estabilização na temperatura. Então, a umidade ela tem a capacidade de reter o calor. Com a ausência de umidade, o ar ele fica mais seco, ocorre o que? Há uma oscilação maior, porque a ausência de umidade não irá reter o calor. Não tem umidade, então o calor ele se dissipa muito mais rápido. Por exemplo, quando há ausência de uma fonte de calor, no caso a luz do sol, né, ou no período de inverno, quando o período passa-se o período de aquecimento e chega o período de ausência de luz, ausência de calor, período de inverno, períodos noturnos, a perda de calor é muito rápida. Então a umidade, um lugar muito úmido, essa perda é mais lenta, então a temperatura não oscila tanto. Então um lugar onde está no interior do continente
e que a ausência de umidade ocorre então essas grandes oscilações. Mas isso ocorre em Moscou durante as estações do ano. Por exemplo, Moscou chega a 30 graus positivos no verão e 30 graus negativos no inverno. Há um ano para ocorrer essa migração, durante as estações do ano, essa grande oscilação. Aí nós temos um exemplo de amplitude térmica que ocorre durante 24 horas no dia. Que o exemplo mais clássico é o deserto do Saara. No deserto do Saara, essa diferença de temperatura ocorre em questão de horas. Por exemplo, se durante o dia a temperatura chega no máximo 50 e há registro até de 60 graus Celsius positivos, há registros, tá? Durante uma época ou dias do ano normais, 50 graus Celsius positivos. É muito quente, é muito quente. O deserto do Saara nós estamos falando aqui. Durante a noite, essa temperatura ela vem caindo, chegando até 0 graus, 5 graus negativos. E dependendo da estação do ano, chega até 10 graus negativos. Imagina o deserto do Saara com 10 graus negativos. Um ambiente muito seco facilita a dissipação de calor. Ambiente úmido favorece a manutenção do calor. Não é à toa que na floresta amazônica é um ambiente quente e úmido. E devido à grande umidade que há na floresta amazônica, devido aos ventos alísios, à convergência de massa de ar que chega na região da linha do Equador, na floresta amazônica, a grande quantidade de árvores que também favorece a evapotranspiração, ao rio Amazonas, Rio Negro, Rio Solimões, que afluem no rio Amazonas, tudo isso favorece que o ambiente seja úmido, muita umidade e muito quente. Com isso, a temperatura na floresta amazônica, ela se mantém na mesma faixa, 30 graus Celsius, 25, 30, 25, 30, 25, o ano inteiro. Não tem uma grande oscilação. Por quê? Porque tem bastante umidade. É o exemplo contrário dos exemplos que eu citei até agora. Deserto do Saara, essa oscilação de temperatura é muito grande devido à ausência de umidade. Então é uma grande amplitude térmica. Já na floresta amazônica, uma cidade específica, Manaus, capital do estado do Amazonas, né? Ou Belém do Pará, Belém, capital do estado do Pará, são cidades que possuem baixíssima amplitude térmica, porque a temperatura é estável durante todo o ano, durante todo o dia, durante todas as estações do ano, a temperatura praticamente é quase a mesma, quente e úmido. Outro exemplo, oposto, nós temos o exemplo do deserto do Saara, revisando aqui, que uma grande amplitude térmica em que durante o dia chega a 50 graus positivos e durante a noite 5 graus negativos. Também temos o caso de Moscou, que eu citei aqui, que durante um ano a temperatura no verão chega a 30 graus positivos e no inverno 30 graus negativos. Em Moscou a temperatura chega no inverno 30 graus negativos. É uma grande oscilação para um lugar onde até o verão estava 30 graus positivos. Ok, sobre amplitude térmica, espero que vocês tenham assimilado e eu fico por aqui deixando um forte abraço para vocês, estudando, voltando aí aos assuntos sobre climatologia e falar um pouco mais sobre esse mundo maravilhoso que é o nosso planeta. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.